graças a Deus. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, com esse louvor que nós pudemos ouvir e também agora com o Salmo 50, versículo 23, nós iniciamos então esse culto. Cumprimento a todos com um bom dia. Bom dia. E já na sequência, então, para continuarmos esse culto que já iniciamos, convidar a todos para nós cantarmos um louvor. Nos colocarmos em pé. Lembrando então que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o amor do Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, a comunhão do seu Filho Jesus esteja com todos vocês. Amém. Convido a todos para nos colocarmos em oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos reunimos nesta casa como um povo que te serve, buscando ouvir também a tua palavra, louvar o teu nome e agradecidos por estarmos aqui mais esse dia que o Senhor nos presenteou com mais um dia de vida, com mais um dia de saúde. Sabemos que há muitas pessoas que às vezes não têm condições de estar aqui nesse momento. Mas também a estas pessoas nós apresentamos que elas possam estar sentindo a tua presença onde elas estejam. Também nós temos irmãos que estão pelo YouTube mais tarde nos assistindo, participando desse culto de forma online. Permita que a tua presença seja igual para essas pessoas e que eles possam juntamente conosco louvar e agradecer o teu nome, porque é o teu nome que merece ser louvado. Apresentamos nesse momento também as autoridades desse país, do mundo, da nossa cidade, enfim, onde tiver uma pessoa responsável por ditar as regras, por fazer valer aquilo que é lei, aquilo que nós temos estabelecido em nossas terras, que o Senhor esteja com ele também, dando-lhe entendimento e não permitindo também as injustiças. E onde há injustiça,
o Senhor levantou um povo seu para que se oponha a essa injustiça e para que também faça justiça através do amor cristão. Assim, nós também aproveitamos esse ensejo para dizer que nós falhamos muitas vezes. Nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer ou fazemos aquilo que não deveríamos. É por isso que nós, todos os domingos, nós também colocamos em oração o nosso pedido de perdão. Um pedido de perdão que é de coração e coração arrependido por aquilo que faz. Um presente seu é o Teu Espírito Santo que nos faz entristecer quando nós erramos e nós queiramos acertar. Não fazemos isso para obter a salvação, mas porque cremos que nós devemos fazer porque Tu nos salvaste. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo. E esteja conosco, como sempre tem estado nesse culto de louvor, e também nos abençoa com a Sua palavra. Tudo isso te pedimos e te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se, os irmãos e as irmãs. Vou pedir para passar mais um slide. Isso. Nós falamos de perdão durante a nossa oração e todos os domingos. É uma parte do nosso culto, essa referência ao pedido de perdão e também à certeza que nós temos, nós somos perdoados. E eu gostaria hoje de fazer a leitura, eu até gostaria de trazer para a gente cantar, mas como não é muito conhecido, e também hoje nós estamos sem a Thalita, sem o João, né? Então eu vou ler as estrofes de um hino, que talvez os irmãos conheçam, mas eu gostaria que cada um, enquanto eu faço a leitura, meditasse nas palavras desse hino. Que diz assim: Cristo acolhe o pecador. Anunciai-o a toda a gente, que em caminho enganador se desvia cegamente. Eis aqui o Redentor, Cristo acolhe o pecador. Quando a ovelha se perder, seu pastor busca a perdida. Nunca irá nos esquecer, dá-nos proteção, guarida. Guarda-nos o bom pastor, Cristo acolhe o pecador. Cristo acolhe o pecador, eu também fui acolhido. Prometeu-me o Salvador, que entrarei no céu remido. Deixo a vida sem temor, Cristo acolhe o pecador. E eu escolhi essa imagem para nos lembrarmos daquele momento em que lhe trazem uma mulher sob acusação grave e Jesus devolve a acusação àqueles acusadores e ele perdoa a mulher e diz: vá e não peques mais. Essa é o perdão que recebemos, essa é a palavra de Jesus que nós recebemos também, mas nós lembramos ainda do apóstolo João, que ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecar, vocês têm um advogado no céu a favor de vocês. E nós cremos nisso e é por isso que nos sentimos perdoados. Amém? Nós vamos na sequência fazer uma leitura, a leitura responsiva. O pastor nos lembrou aqui para fazermos com bastante atenção, porque vai ser a leitura também que vai ser o tema da mensagem de hoje. E então nós vamos convidar todos a nos colocarmos em pé, aqueles que puderem. Gostaria de lembrar também nesse momento, nós estamos aqui com o nosso irmão Isaac, a memória funcionou. E logo após essa leitura, a gente vai convidá-lo, né, para executar um hino no sax, né, enquanto a gente medita.
Então a leitura em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 19. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, como de costume. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da guerra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo que enviando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para a leitura da sua terra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as suas vestes, deixa-o ir a mim, e saberá a oferta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, a lana de Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: não serve ouvir o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres,
peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Edom para me adorar, ele se mostra na minha mão, e eu também me tenha que curvar na casa de Edom, quando assim me fará a casa de Edom. Nisto perdoa o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém? Eu quis destacar esse pequeno trecho do texto que nós lemos, né? Depois o pastor vai seguir aí a mensagem, mas nesse momento eu gostaria de destacar isso que ele disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naquela época, o Israel ali era quem servia ao nosso Deus, né? E todas as nações, cada um tinha os seus deuses. E a partir do momento que ele chegou ali e ele recebeu aquela graça, e ele reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E hoje nós precisamos lembrar, Deus não está limitado e nem estava na época, né? Só não estava agindo claramente nas outras nações porque eles não abraçavam ainda o Deus de Israel. Mas nós precisamos lembrar, o nosso Deus, o Deus de Israel, não é somente Deus de Israel, mas Deus de todos nós. Amém? Os irmãos podem assentar. Na sequência, então, o irmão Isaac pode chegar onde achar melhor aqui. E quiser se apresentar. Eu cumprimento a igreja nesse domingo com um bom dia. Primeiramente, eu louvo a Deus por estar aqui nesse domingo maravilhoso que Deus nos concede, com vida, com saúde. Nós sabemos que, infelizmente, há muitas pessoas, por causa dessa pandemia, que alguns já até se foram e outros estão padecendo, às vezes, em leito do hospital, né? Então, nós nos consideramos privilegiados. Eu quero, em poucas palavras, me apresentar. O meu nome é Isaac. Eu sou nascido e criado aqui, em Telemaco Borba. Mas eu estive morando em outra cidade, a cidade de Moarama. Agora, por último, já faz 5 anos que eu estava lá. Mas sempre meu coração batia, porque aqui é a minha terra. Foi desse pó que Deus me fez. Então eu pensei, desse pó eu quero terminar minha vida, quero ficar aqui. E graças a Deus eu estou aqui. O meu sobrinho, que não é bem sobrinho, Estevão, convidou e eu estou aqui. Então, eles me chamam carinhosamente de Tio Nego, que é o meu apelido de família. E eu quero, nessa manhã, oferecer um louvor a Deus, porque Deus é o único que é digno de todo o nosso louvor, nossa adoração. Sem Ele, nós não seríamos nada. E o louvor que eu vou louvar chama-se Fiel a Mim. Nós somos humanos, falhos, limitados e somos infiéis. Muitas vezes a gente, como ele falou, deixamos de fazer aquilo que deveríamos e outras vezes fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Mas Deus nunca faz isso. Deus sempre é fiel. Por mais errado que a gente seja, Deus nunca nega a sua bênção e nunca tapa seus ouvidos para a nossa oração. Então, nessa manhã, eu quero louvar e eu quero dizer que assim, eu não sou nenhum saxofonista famoso, eu ainda estou aprendendo. E essa semana até nem treinei muito, porque desde que eu vim, faz 2 semanas só que eu estou aqui, não deu tempo de pegar no instrumento. E todo músico sabe que o instrumento ele tem que ser pelo menos 2 vezes na semana, dedicar ao estudo. Mas Deus sabe da minha dificuldade. E eu gosto muito dos hinos de adoração, porque
Como eu falei, Deus é digno de toda adoração. E eu prefiro os hinos de adoração. Então, se eu der alguma erradinha, me perdoe, vou fazer o meu melhor para Deus, tá bom? Pode soltar.
mais uma vez. Deus abençoe, irmão Isaac, né? Sempre bom ouvir um instrumento, né? E eu também arrisco no trompete, mas eu ainda estou meio longe, estou meio longe de fazer um dueto. O primeiro instrumento que a pessoa que acredita é o trompete. Ah, que maravilha! Muito bem, um dia vamos combinar combinar um desencontro. Muito bem. Nós vamos então dar continuidade. Nós vamos cantar agora 2 louvores conhecidos. E no segundo louvor nós vamos fazer a nossa oferta e aí na sequência daí a mensagem, né? Então nesse momento vamos continuar nossos louvores, né? Cantando esse hino que é muito conhecido. E vamos meditar nas palavras, né, desse hino que às vezes eu sempre falo isso quando nós vamos cantar esse hino, que às vezes a gente está tão triste, a gente está tão desanimado com as coisas que acontecem, com os males do mundo ou com alguma coisa que não dá certo na nossa vida. E um exercício muito bom, e eu acredito que quem escreveu esse hino aqui sentiu essa experiência, que é você sentar e começar a meditar. O que Deus fez para mim? Quais foram as bênçãos, né, que Ele me concedeu na minha vida? Eu posso estar passando por dificuldades, como Ele fala, as ondas agitadas, mas eu começo a pensar e lembrar, nossa, mas Deus nos concedeu tantas coisas boas, e começar a contar. E Ele diz assim, você vai ver que, né, conta quantas bênçãos tem. E às vezes a gente não vai conseguir contar nos dedos de jeito nenhum, né? Pode usar as mãos, os pés, né? Porque são tantas as bênçãos que Deus nos oferece. Muitas bênçãos
durante o próximo louvor, então, nós faremos a nossa oferta, né? Aqueles que vieram preparados e querem contribuir, fiquem à vontade, né? Lembrando sempre que nós ofertamos daquilo que o Senhor já nos deu, né? Então, esse é o momento, né, que nós podemos fazer a nossa oferta durante esse hino, que também é bem conhecido. A minha grande representante hoje não veio, né? Foi para a praia. Oh, glória a Deus, sorte dela, que Deus abençoe. Oremos. Senhor nosso, Pai querido, mais uma vez estamos na Tua casa para Te louvar e Te bendizer nesse domingo tão bonito que nós temos. Obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos na Tua casa. Nós queremos nesse momento, Senhor, lembrar das nossas crianças que ainda estão ausentes por conta dessa pandemia. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando as novas crianças da nossa igreja e as crianças de todo o mundo, mas especialmente os nossos filhos, nossos netos, para que cresçam e permaneçam fiéis à Tua palavra e ao Teu ensino e ao Teu caminho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos agradecer também as nossas ofertas. Senhor, obrigado por termos podido vir ao Teu altar e trazer ao gasofilácio as nossas primícias. E esse numerário, Senhor, sirva para o crescimento da Tua igreja e a difusão da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Queremos Te pedir também, Senhor, que o Divino Espírito Santo esteja conosco para que possamos entender e absorver a palavra
do pastor que estará pregando em seguida. E que o Espírito Santo fale a nós através da boca do seu servo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, irmãos, na verdade, o que eu queria conversar com os irmãos é relacionado a um pouco o que eu tenho vivido, sabe? E como a nossa igreja, a maioria do pessoal sabe que eu trabalho na área de saúde e também trabalho bastante com idosos. E às vezes eu tenho que me ausentar da igreja, às vezes eu estou no telefone, principalmente esse final de semana que é meu plantão, então eu tenho que ficar no telefone. Até peço desculpas aos irmãos, Deus conhece o nosso coração. E uma coisa que eu tenho percebido bastante, irmãos, a gente tem essa pandemia, sim, temos a pandemia, mas a gente não pode esquecer das outras debilidades da nossa saúde, sabe? Eu posso incluir que eu tenho 40 já, estou indo já para mais de 40. Então, como eu trabalho com o Dr. Walter na parte de ortopedia e traumatologia, a gente tem tido um grande número de idosos que vem se fraturando, sabe? Está tendo fratura no fêmur, no braço, todos os dias. Se os irmãos acham que o Covid tem bastante, é que um dia eu vou apresentar os números de fraturas que a gente opera toda semana. Boa parte idosos, cai na calçada, cai em casa, tropeça no tapete. Essa madrugada, eu já estou indo para mais de 24 horas trabalhando sem dormir. Essa madrugada a gente teve que transportar uma senhora de 95 anos e ela caiu num degrauzinho na casa dela e ela teve um traumatismo craniano. Ela foi entubada, graças a Deus chegou bem tudo lá no Unimed de Ponta Grossa, mas está sobre cuidados intensivos, numa UTI. Então é muito grande o número de idosos que tem se fraturado, às vezes por um descuido de segundos. Não só idosos, como também jovens. Ontem mesmo foi essa idosa, foi um outro senhor que fraturou o fêmur, que a gente vai operar na quinta, foi um outro rapaz que fraturou a tíbia, que é filho do dono da RTA. Tem uma outra criança de uns 5 anos que caiu do beliche e fraturou o braço. Então é muito. E pedir que os irmãos orem pela nossa cidade, que esse transporte que eu fiz, eu cheguei aqui basicamente 4 da manhã. E eu fui devolver uma máquina que o IDF me emprestou para mim fazer esse transporte e já fiquei por ali. Que tinha um rapaz de 19 anos que levou 5 tiros. E ele teve que fazer uma laparoscopia exploratória para ver o que afetou tanto os tiros e tirar as balas que estavam dentro dele. Perdeu muito sangue, ainda está na UTI em coma, um rapaz de 19 anos. Nesse meio tempo que eu fui fazer, eu ajudei a começar a cirurgia e eu fui correndo para o EMEPAR pegar o sangue dele. Nesse meio tempo, do EMEPAR até lá em cima, muita briga ali no posto, muita briga. E uma das pessoas que eu vi que estava brigando estava com uma tornozeleira eletrônica. Foi chamada a polícia não foi. Tem uma série de fatores que envolvem o porquê deles não irem, porque a última vez que eles vieram ali atender, eles foram apedrejados. Então, eu me deparei com uma Sodoma e Gomorra, literalmente, uma Sodoma e Gomorra. É muito triste ver uma pessoa de 19 anos, e que se diga de passagem que ele não é primeiro. Tem um rapaz que está lá na UTI, que também é tiro, também já foi encaminhado para Ponta Grossa, voltou, fez cirurgia, vai ficar paraplégico. Tem outro rapaz na mão que foi tiro, que foi a gente que fez cirurgia, depende de onde vai a bala, é a gente que faz. Então, que nem eu falei no EMEPAR ontem para o seu Ricardo, que faz a parte do noturno, falou assim, seu Ricardo, vamos orar porque é o fim dos tempos. Então é muito triste, muito calamitoso toda essa situação, e a gente tenta conversar, a gente tenta fazer a nossa parte, mas mesmo assim, como em Sodoma e Gomorra, Deus avisou e Deus alertou, ninguém quis ouvir. Hoje nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. A gente fala, a gente prega e as pessoas escutam por aqui e soltam por ali, mas nós continuaremos fazendo a nossa parte. Ontem, na hora que eu fui buscar o sangue, nessa briga, um rapaz pulou na frente da ambulância.
Eu parei a ambulância. Cara, você não se machucou? Não, nem bateu na ambulância. O cara com a tornozeleira eletrônica. E falei assim, cara, por favor, vão embora. Tem um cara de 20 anos, 19 anos na mesa cirúrgica agora, correndo risco de perder a vida, e vocês estão aqui brigando. Vão embora, vão descansar, vão procurar uma igreja. A gente não pode deixar de falar. A gente não pode focar muitas vezes no que a mídia nos apresenta. A mídia nos apresenta muito o Covid. O Covid existe, não podemos negar, mas muita coisa é burocrática, é dinheiro, é política, sim, é. Mas não podemos esquecer aquilo que atinge muito mais do que o Covid. É a fratura, é a pressão alta, é um AVC. Então, pedir que os irmãos, se não fazem um acompanhamento médico semestral, que façam acompanhamento. Que não deixe chegar numa situação onde tem um AVC e vai ficar, às vezes... a gente está com um senhor de, acho que 86 anos. Ele teve um AVC há 20 anos. E ele fraturou o fêmur agora, essa semana. Esqueci dele também. Precisa dizer que é muita gente que a gente esquece. A gente esquece. Esse senhor, há 20 anos, ele está de cama por um AVC. E ele falava muito para a filha dele, ele falou assim, Estevão, o pai vivia falando que ele nunca ia precisar de médico e nunca ia no médico. Ele foi no médico por questões do AVC e nunca mais se recuperou. Hoje ele está de cama, ele não conversa, ele só gesticula. Então, se os irmãos não fazem acompanhamento médico, semestral, façam. Se os irmãos têm tapete em casa, tire. Se os irmãos têm escada, o que puder eliminar de escada, elimine. Coloca um elevador, coloca uma escada rolante, mas o que os irmãos puderem evitar de pular uma escada, pular um degrau, às vezes um vacilo, a pessoa fratura, e é 1 segundo para fraturar, e é meses para se recuperar. Eu estou com o Dr. Noé Lino, ele é advogado, e ele tem uma moto de esporte muito potente, e ele anda de bicicleta. E sabe como que ele fraturou, irmãos? Na escada da garagem dele. Ele fraturou. E agora ele fraturou uma parte ali da tíbia. Ele vai demorar aí, no mínimo uns 6 meses para voltar a caminhar bem. E outra, tinha um médico que eu trabalhei para ele, chamava Vladimir Marcos Pelizari, ortopedista, traumatologista. E as pessoas perguntavam assim, doutor, mas vai voltar ao normal? Eu falei assim, o normal nunca mais vai voltar. Se você quebrou, o normal seria você nunca quebrar. Ali está normal. Fraturou, quebrou, recuperou, recupera. Normal 100%, nunca mais volta. Nunca mais volta. E muita gente fica o resto. A gente tem muito idosos que a gente cuida na casa, eu e a Carol, que não consegue voltar mais. Tem uma senhora de 76 anos. Como tem casos de uma senhora de 98 anos, que faz 99 anos agora em fevereiro, acho que 20 de fevereiro. Ela veio de São Paulo para a gente operar ela. E o filho dela falou que ela já está caminhando. Com 99 anos de idade, fraturou o fêmur, foi feita a cirurgia e está caminhando. Mas essas são poucas pessoas. É muito difícil a pessoa que volta, um idoso que fratura o fêmur, voltar. Até a gente perdeu o nosso avô, né? Por uma fratura de fêmur. Então, irmãos, é só isso. Deus abençoe vocês e pensem no que eu convertei, que já faz tempo que eu tenho vontade de falar isso para os irmãos, mas às vezes quando a Carol está aí eu fico nervoso, aí eu não falo. Mas é que os irmãos se cuidem mesmo, sabe? Que os irmãos cuidem da saúde, assim, que os irmãos se alimentem bem, que os irmãos procurem fugir de alimentos processados, de alimentos gordurosos, gorduras saturadas, para não elevar o colesterol, para não subir a pressão, diminuir o sal, diminuir o açúcar. Nos Estados Unidos, uma vez, um personal trainer que eu fiz aula lá um tempo, foi a primeira vez que eu paguei um cara para mim perder uns quilos. Ele falou assim, Estevão, os 3 pó que matam o homem, a cocaína, o açúcar e o sal. Ele falou assim, o que você puder eliminar ou diminuir, ou se cocaína não usa mesmo, graças a Deus, mas a açúcar e o sal, o que eu puder eliminar é para eliminar. Então, os irmãos controlar bem, alimentação, caminhada, acompanhamento médico. E nós, se precisar, pode chamar. Obrigado aqui pelas exortações do Estevão, né? Quero agradecer então ao Luciano, aqui pela condução do culto, os irmãos aqui que tocaram, o irmão Isaac, está nos visitando hoje,
Os demais são todos de casa, né? Lembrar que a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando, né? Por isso já foi lido aqui o texto, um pouco longo, um texto bem conhecido, que tem muitas lições que a gente pode aprender com esse texto da palavra de Deus, né? Então é importante a gente também, né, prestar bastante atenção aqui, como o Luciano falou. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que nunca ouviram uma pequena historinha que de vez em quando a gente conta aqui na igreja, mas sempre é bom recapitular, né? Histórias são sempre importantes na comunicação, porque a história muitas vezes a gente consegue lembrar por algum tempo, né? E a história, a ilustração, ela justamente é uma história que você conta para dentro daquela lição que você quer deixar através daquele texto da palavra de Deus. Às vezes a gente, né, todos nós temos uma certa limitação de memorização das coisas, né, por guardar as coisas. A nossa mente, ela mesma vai apagando as informações, né? Então por isso que de vez em quando algumas coisas a gente é bom ouvir de novo, né? Daí a gente recorda, poxa, eu já ouvi uma vez, né? E assim que funciona, assim que a gente se alimenta, né, com as informações. E com a palavra de Deus não é diferente. Aquela historinha do menino, né, que estava sentado no banco, e todas as vezes que o pastor levantava para pregar, o menino colocava o dedo no ouvido. E o pastor viu aquilo vários domingos, o menino fazia aquilo, né? E daí um dia o pastor pensou, poxa, no final do culto eu vou perguntar para aquele menino por que ele coloca o dedo no ouvido todas as vezes que eu vou pregar. Aí diz que no final do culto o pastor chamou o menino, diz, olha, por que você faz aquilo? Por que você coloca o dedo no ouvido quando eu vou pregar? Aí diz que o menino falou para ele, pastor, é o seguinte, é que todo domingo depois que a gente volta do culto, a mãe em casa faz um lanche para a gente, e durante o lanche, enquanto a gente está comendo, a mãe pergunta para a gente, pergunta para o pai, o que você achou da mensagem do pastor no culto? Daí diz que o pai diz o seguinte, para mim, tanto faz o que o pastor falou lá. Para mim, a pregação do pastor entra de um lado e sai do outro. E o menino disse para o pastor, e eu não quero que a pregação saia da minha cabeça, eu quero que ela fique dentro da minha cabeça. Por isso que eu fecho um lado do ouvido, né? Porque o menino queria que a palavra ficasse dentro, né? Assim também é com a gente, né? A palavra de Deus, ela tem essa finalidade, ela tem um tempo em que ela fica fresca assim na nossa cabeça, que a gente lembra bem, né? Mas algumas coisas, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. Então, sempre é importante a gente manter também um lado fechado, para que a palavra não entre de um lado e saia do outro, né? Esse texto aqui que nós lemos, bastante conhecido de Naamã, né? Tem 3 personagens principais ali, aquela menina, Naamã e o rei, né? E tinha também ali a mulher de Naamã, que era onde a menina estava trabalhando. Eu quero lembrar com os irmãos hoje algumas coisas importantes dentro desse texto, os erros e os acertos de Naamã. Ou talvez a gente podia dizer pelo menos 3 maneiras erradas daquele homem compreender a graça de Deus. Porque ele era um homem doente, leproso. De repente surgiu uma oportunidade, uma possibilidade daquele homem ser curado. Porque a menina deu um testemunho dizendo que em Israel tem um profeta de Deus, se ele fosse lá, ele seria curado. Essa possibilidade se tornou real. Lá em Israel, era distante mais ou menos 70 a 80 quilômetros. Hoje em dia, isso talvez não signifique nada,
Você tem asfalto, né? E carros velozes, mas lembra naquele tempo, faz 80 quilômetros no lombo de um cavalo ou de uma mula, né? Era pelo menos um dia e meio, 2 dias, alguma coisa assim. E ainda mais como ele levou uma carruagem junto, pessoas que eram auxiliares dele, né? E uma carruagem. E ali então ele também levou algumas coisas que ele iria dar de presente lá para o profeta. Esse texto da Bíblia tem uma coisa importante. Quando nós falamos a respeito dos jovens, por exemplo, o que a Bíblia fala do jovem? A Bíblia diz assim sobre o jovem: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda nos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove a tua carne a dor. E remove da tua carne a dor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Como a Bíblia também tem palavras diretamente para os jovens, né? Aqui também no livro de 1 Timóteo tem um versículo importante que diz o seguinte para os jovens. 1 Timóteo 4:12. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Continua nesses deveres, fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esses são alguns dos versículos que nós encontramos na palavra de Deus que falam a respeito dos jovens. Aquela menina que estava na casa de Naamã, ela tinha sido levada com aquele grupo de pessoas que tinha tido uma guerra entre aqueles dois países, e eles então levaram uma pequena parte daquele povo cativo para trabalhar de escravo lá na terra deles. E no meio daquele povo tinha uma menina, provavelmente uma idade assim entre 13 e 15 anos, e que foi parar na casa desse Naamã, que era um comandante de exército, um homem importante no exército da Síria, tinha grande conceito diante do rei, e essa menina foi parar na casa dessa família. Chegando lá, aquela menina via dia a dia o sofrimento daquele homem, com aquela doença terrível. Mas ele era um militar de alta patente, e quando ele se vestia com aquela roupa, né, ele cobria toda aquela doença, cobria todas aquelas manchas de lepra no seu corpo. E a menina sabia e via isso, que aquele homem era uma autoridade importante, mas por baixo da sua roupa, ele era um homem doente. Contudo, ser uma pessoa importante, mas ele era um homem doente. E ela via aquele sofrimento dia a dia, até que chegou num determinado dia, ela deu o seu testemunho. Aquela menina foi parar naquela casa, mas ela certamente levou as suas convicções de fé com ela. Ela se lembrou do profeta em Israel. Ela tinha consciência do que aquele profeta de Deus fazia em nome de Deus, não no seu nome. E todos os seus ensinos, os seus costumes, os seus valores, ela levou junto. E num determinado momento, ela aproveitou
para dar o seu testemunho e falar daquilo que Deus podia operar na vida daquele jovem. Nossos jovens hoje também são confrontados com tantas coisas diferentes, como o Estevão mesmo falou aqui, né? Os nossos jovens nas universidades hoje, quantos dos nossos jovens cristãos entram numa universidade, mas quando ele sai totalmente com crises espirituais, com profundas dúvidas da sua fé. Quanto isso acontece hoje? Eu conversei esse dia com um senhor aqui embaixo numa loja. Ele foi candidato a vereador aqui em Telêmaco Borba 2 vezes. E falando sobre política, ele disse: olha, eu não quero mais, mas eu estava apostando muito na minha filha. Uma menina criada na igreja, uma jovem criada na igreja. E ele me disse o seguinte: ela foi para Ponta Grossa fazer faculdade, fez o curso de Direito na universidade. E ele disse assim: pastor, mas ela voltou tão diferente. Ela voltou tão diferente. Em que sentido? Quer dizer, muitas vezes crítica agora, até com relação às suas convicções anteriores, com a sua base cristã, com a sua igreja, com a palavra de Deus. Por quê? Porque lá na universidade ela foi cooptada pelos pensamentos do progressismo que tanto se fala hoje, desses movimentos que nós vemos aí de liberação de droga, de liberar aborto e casamentos homoafetivos. São coisas que para nós cristãos não bate com a nossa fé. A nossa Constituição é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela que nos guia, ela que é a bússola da nossa vida. E os nossos jovens hoje enfrentam isso, e muitos saem lá com o diploma na mão, com crises de fé, com crises espirituais. Às vezes durante o processo da faculdade, muitas vezes se envergonha, acha que dizer ali que é cristão é pagar mico. Muitas vezes até nega a sua fé. E o que Jesus disse? Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele no último dia. Essa menina é um exemplo. Ela morava na casa de Naamã. E Naamã, até ali eles serviam o Deus Rimão. Talvez com bastante devoção. Porque ele mesmo ia com o rei no templo de Rimão. E quem sabe a religiosidade em casa também era praticada, mas ela não se deixou influenciar por aquilo. Ela manteve a sua fé. Quantos jovens hoje são facilmente levados muito pela droga e por outras coisas, por não guardarem a sua convicção. Se nós formos na cadeia hoje, lá na hora do almoço, nós vamos ver muitas mães com a marmitinha embrulhada num pano de louça, levando para o filho que está preso lá. Isso que o Estevão falou aqui. Quantos jovens estão presos lá? E muitos deles são até oriundos de lares cristãos. Tem até nomes bíblicos. Se nós formos ver na cadeia, tem lá Elias, João, Davi. É triste isso, a gente vê isso. E os nossos jovens hoje, nas igrejas, quando ele vem para a igreja, ele pensa que está fazendo favor para Deus. Ele está fazendo um favor para Deus em estar lá na igreja, quando ele tem que entender que ele depende de Deus. Eu sempre falei para os nossos filhos: vocês devem ir na igreja, precisam ir na igreja e servir a Deus, não porque eu sou pastor, porque o pai é pastor, vocês têm a obrigação de ir na igreja. Não, porque vocês também precisam de Deus. Todos nós necessitamos de Deus na nossa vida. Eu não quero que vocês vão na igreja porque o pai é pastor. Não é por esse motivo, mas porque todos nós necessitamos de Deus. E essa menina é um exemplo. Lá naquela casa deu aquele testemunho, esperou o momento certo.
para falar do profeta de Deus que estava lá em Israel. Ela toda convicta de que Deus iria curá-lo. Diz, olha, vai lá, faz uma tentativa, mas convicto que seria curado. Em cada época, nossos jovens têm coisas diferentes. Eu me lembro quando eu era adolescente, na década de 70, naquela época era muito estimulado as pessoas fumarem. Muitos fumantes, talvez que tem hoje, que estão nessa faixa dos 60 anos, começaram a fumar naquela época. Qual era a propaganda da televisão? Jovens bonitos, esportivos, com dente branco, sorrindo e fumando Hollywood. Mas eles não mostravam que 30 anos depois, essa mesma pessoa estava com câncer no pulmão, com câncer no esôfago e com tosse comprida. Quer dizer, então o jovem, ele é mirado também, ele é... Então o cigarro foi uma coisa muito... Depois nós temos a questão da roupa. Pega os jovens hoje, qual é a moda do jovem? Como é que o jovem se veste? Quer dizer, muitas coisas não... Certas vezes a roupa não interfere no caráter. Mas é um jeito de se vestir, não dá para implicar muito. Mas o caráter, isso é muito importante que se forma no jovem. Não é um tênis que vai definir o que o jovem, o seu caráter, ou porque ele está usando um brinco que vai definir o caráter. Isso são modismos, são coisas que vêm e passam, Roupa, moda, está aí a internet, que está trazendo uma velocidade nas transformações. A palavra de Deus fala aos jovens, quando ela diz lá também, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, prolongue teus dias sobre a terra. O maior desafio que o jovem talvez tenha hoje é ser um jovem segundo o coração de Deus. Hoje o diabo tem usado muitos atrativos para que o jovem se corrompa. Isso que nós lemos aqui na palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O jovem forte não é aquele que nunca cai, mas é aquele que consegue levantar. Deus quer usar os jovens para anunciar a graça e o amor de Deus. Tem sempre alguém precisando da gente. Porque qualquer que de mim, disse Jesus, se envergonhar e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Depois que essa menina deu o testemunho, Naamã iniciou o seu processo de correr atrás da sugestão. Aí o que Naamã fez? Naamã procurou o rei dele, que era o superior dele. Disse, olha, lá na minha casa, nossa casa, tem uma menina que disse o seguinte, se eu for em Israel, tem lá um profeta de Deus, eu vou ser curado. Talvez aquele homem queria desesperadamente aquela cura. Ele não mediu esforços, nem colocou dificuldade na distância. Eu vejo aqui, nós temos aqui em Telêmaco Borba um senhor aqui que todo mundo conhece, que é o Baena. O Renato Baena faz lá suas curas com o aparelho que ele tem. Tem gente que vem de longe aqui. Tem gente que vem até do exterior. Tem gente que vem do exterior aqui. Faz sacrifício para vir aqui, que ouve falar do tal do Renato Baena, que cura as doenças das pessoas. E as pessoas fazem o seu sacrifício diante das suas enfermidades. Daí aquele Naamã então procurou o rei e diz, olha, tem uma solução para o meu problema, é ir lá em Israel. Aí o rei também, vendo o sofrimento dele, coisa e tal, logo disse, então toma aqui, eu vou fazer uma carta, você leva essa carta aqui, e também presente, 10 talentos de prata, e
ciclos de ouro e vestes festivais. O ouro, fazendo uma conta, ele dava mais de 70 quilos de ouro. 70 quilos de ouro, já imaginou? Se fosse nos nossos dias, dava para dar um tapa na miséria por muito tempo. Por muitos anos. E ele ia levar de presente em troca da cura. Então, o que Naamã fez de errado aqui? Como é que Naamã interpretou a graça de Deus errado, a oportunidade de ser curado? Primeira coisa, ele se dirigiu ao rei lá em Israel. Chegou lá, teve uma grande decepção. Por quê? Porque a menina tinha dito para ele procurar quem? O profeta de Deus. Mas o rei deu uma carta, mandou procurar o rei lá em Israel. Chegou lá em Israel, o rei de Israel ficou louco da vida lá. Falei, poxa vida, o que o cara está mandando um doente para eu curar? E o rei não entendeu o esquema, ficou furioso com aquilo. Primeira coisa, se dirigiu à pessoa errada. Quantas pessoas hoje também, muitas vezes com suas necessidades, ficam correndo atrás de rezador, de benzedor, de curandor, de não sei o que, de não sei o que, né? E fazem longas viagens de sacrifícios, quando a orientação é a gente nos dirigir a Deus. Algumas pessoas aqui já ouviram eu dizer isso, mas aquela senhora que era uma crente desviada, procurou uma cigana, para tentar tirar umas dúvidas que ela tinha. Aí pagou aquele valor para a cigana leu a mão dela, papapá, de repente a cigana viu que ela podia ganhar mais um dinheirinho com a mulher, disse, olha, tem mais uma coisa que eu preciso ver aqui, tem mais uma coisa que eu preciso ler na tua mão, e você precisa saber disso. A mulher ficou encucada, pensou que pudesse ser uma doença, alguma coisa, e aí a cigana pediu lá 50 para revelar o segredo. Aí o que era o segredo? Vocês se lembram, né? Eu já contei isso aqui. A cigana pegou a mão da pessoa e vai daqui, vai dali. Aí a cigana disse o seguinte, olha, eu estou vendo aqui que teu marido está traindo você. Deus, mas como sou viúva há 10 anos? Viúva há 10 anos, o marido... Né? Você imaginou? Ela procurou no lugar errado. Se essa mulher tivesse o marido vivo, não estava feito um inferno em casa? Procurando no lugar errado. Então a menina disse, procura o profeta em Israel. E o rei deu uma carta para procurar o rei. Chegou lá, foi aquela confusão lá. Mas Eliseu ouviu falar e mandou ele vir na casa de Eliseu. Vocês sabem que às vezes as pessoas, quando tem algum poder ou tem alguma significância na vida, as pessoas se acham. O orgulho sobe na cabeça. As pessoas acham que é o cara. Ele pensou, eu sou o cara. Chegou lá, levou aquele fora do rei lá. Aí Eliseu ficou sabendo, mandou chamar. Chegou na casa de Eliseu, ele pensou que Eliseu ia sair na porta da casa e dar as boas-vindas e tudo. Então, quando Eliseu ficou sabendo que ele estava na frente da casa dele, Eliseu mandou um empregado lá, um servo, disse, olha, fala para ele ir lá no Jordão e ele mergulhar 7 vezes na água lá que ele vai ser curado. Quando veio essa informação, ele ficou furioso. Ele falou, não pode. Pensei que o cara ia vir aqui, ia me receber e coisa e tal, agora manda um orelha seca lá, né? Orelha seca, recado. Já estava decidido voltar. Ele disse, não, na nossa terra tem rio melhor do que isso aí. Esse lagozinho que tem aí, esse riozinho aí chamado Jordão, lá na nossa terra tem água bem melhor, vamos voltar, vamos todo mundo embora. Que é isso? Aí os caras que tinham vindo junto com ele, que talvez estavam ajudando a empurrar a carroça e ajudar nas coisas, né? 4, 5 dias andando naquela areia quente no deserto, disseram, não, mas vai lá e mergulha lá. Ele falou, vai lá, mergulha lá 7 vezes, poxa, temos tanto sacrifício aqui. Ele contrariado, ele foi lá, e a Bíblia diz o quê? Ele foi curado.
Só que quando ele estava na casa de Eliseu, ele ofereceu aqueles presentes para Eliseu. Ele ofereceu, só que Eliseu disse não. Por quê? Porque ele podia ter uma ideia de que, bom, Deus vai me curar, eu vou pagar a cura e fica certo, não fico devendo nada, está tudo certo, eu fui curado, eu paguei, beleza. Mas era um ato de graça de Deus, não tinha nada que pagar. Por isso que a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. As bênçãos que nós recebemos de Deus são graça de Deus. Deus não quer, Deus não precisa do nosso dinheiro, a gente pagar os benefícios de Deus. O que a gente tem que ter é gratidão. Isso sim, foi mostrado aqui. E isso ele teve. Depois que ele foi curado, ele voltou de novo lá. Mas daí o pensamento já era outro. Não era dar o presente em troca da cura, mas era como um ato de gratidão. Um ato de gratidão. E isso são umas coisas que nós cristãos também devemos ter. Das tantas vezes que Deus trabalha, atua na nossa vida, Deus ajuda, Deus muda as coisas na nossa vida, é importante que o cristão tenha gratidão. E isso ele teve. E o que aconteceu na sequência? A sua decisão, a sua conversão leal a Deus. A sua conversão. A Bíblia também diz aqui alguns versículos bíblicos que nos deixam claro isso. Jeremias, capítulo 31, no versículo 18, diz assim: bem ouvi que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Quer dizer, converter, quer dizer, me faz voltar a ti inteiramente, de todo o coração, não uma conversão meia boca. Quando a gente precisa de Deus, a gente se volta a Deus. Depois que Deus resolve o nosso problema, a gente toma o nosso próprio caminho de novo, Mas converter-se significa andar com o Senhor em qualquer situação da vida. Também aqui Jeremias 35:15 diz assim a palavra de Deus: começando de madrugada, vos tenho enviado para os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Convertei-vos. Também no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, a palavra diz: guardemos firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Também Filipenses 1:21, 1:6, aliás, a Bíblia diz: uma vez que nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus, nós também devemos andar fazendo a vontade de Deus. Diz assim, Gálatas, Efésios, Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em vós, falando da nossa conversão. Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo também diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, só para finalizar, aquilo que Naamã fez de certo e aquilo que Naamã fez, talvez, o que podíamos chamar de errado. A primeira coisa que ele fez errado foi dirigir-se ao rei. A menina tinha dito que não era o rei que ia curá-lo, mas o profeta.
A segunda coisa que ele fez errado, ele levou um monte de presentes, de bens, de coisas materiais, que ele tinha no coração de pagar aquele benefício, pagar aquela bênção de Deus. Talvez se fosse hoje nas nossas igrejas, nos pastores hoje, essa oferta seria bem-vinda, né? Porque nas igrejas atuais hoje, as neopentecostais, gostam muito disso, de receber presentes, de receber doações, né? De receber sacrifícios em troca de orações fortes. Pastores que recebem grandes ofertas em troca de oração. Nas igrejas, pessoas doando carro, doando bens, doando, né, pela prosperidade, pela cura. Eliseu recusou tudo isso. Talvez os 70 quilos de ouro teria resolvido o problema das gerações de Eliseu por muito tempo. Mas ele recusou tudo aquilo. Hoje não sei se muitos pastores iriam recusar isso. E a terceira coisa aqui que Eliseu fez de negativo foi a sua falta de humildade. A falta de humildade. Quando o profeta disse para ele: vai lá, te mergulha 7 vezes, e você vai ser curado. Por pouco que ele não perdeu aquela bênção de Deus. Então o orgulho é sempre um entrave na nossa vida. Tanto é que Jesus, quando falou das bem-aventuranças, que quer dizer feliz, vocês se lembram qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus mesmo deu tantos exemplos de humildade, embora ele sendo quem ele era. Mas a humildade é sempre uma virtude muito importante. Um poeta disse certa vez que a humildade é o único caminho que, descendo, leva para cima, né? A grandeza de um ser humano, a admiração de um ser humano está muitas vezes na sua humildade. Não está na sua arrogância, não está na sua prepotência, mas está na sua humildade. Tem uma história que eu também sempre gosto de contar. Um jovem que tinha recém se formado, era um executivo, um jovem bem formado, foi procurar um emprego numa empresa. Foi bonito, bem vestido, bem elegante, de terno. Chegando lá naquela empresa, foi recebido pela pessoa dos recursos humanos. Ele disse: olha, eu fiquei sabendo que a empresa tem um trabalho, um emprego aqui, e eu vim me candidatar. Daí disse que a moça olhou para o rapaz assim, viu ele bem vestido, bem trajado, e falou para ele: mas esse emprego não é para você, porque esse é um emprego de serviços gerais. Serviços gerais. E o que seria serviços gerais? Talvez você tenha que, de vez em quando, limpar banheiro. Limpar banheiro, fazer limpeza. Aí aquele jovem foi embora, agradeceu, a pessoa mesmo desapontou ele com o serviço. Mas quando ele disse que andou umas 2 quadras para frente da empresa, ele resolveu voltar. Ele disse: não, eu aceito esse emprego. Eu aceito esse emprego. Eu quero esse emprego. E a história diz que depois, alguns anos depois, aquele jovem foi o gerente principal daquela empresa. Era o gerente daquela empresa. Mas entrou com humildade, né? E essa é uma das virtudes que nós cristãos também temos que procurar na nossa fé, na nossa conversão. À medida que nós nos convertemos ao Evangelho e a Deus, é que começa o processo de mudança na nossa vida, né? Ninguém muda de um dia para a noite. Nossos defeitos, nossas dificuldades, né? Elas também vão se mudando num processo. Não são do dia para a noite. E essa decisão de Naamã também tem muito a nos dizer. A sua convicção. Ele disse: nunca mais
nunca mais eu vou me curvar diante de deuses produzidos pela mão dos homens, de imagens de deuses feitas pela mão dos homens. Eu agora quero levar 2 porções de terra, porque elas vão ser testemunha da minha decisão. Eu agora também quero servir o Deus de Israel. Quero servir o Deus de Israel. Ele disse, olha, o meu patrão é idólatra. Ele vai lá no templo, ele ajoelha, coisa e tal. E eu sou subalterno a ele, eu ajudo, eu vou lá, eu também vou, mas o senhor entende que não é mais do meu coração. É apenas por uma obrigação de serviçal. Mas o meu coração agora teme o Deus de Israel. E que nós também tenhamos essa convicção cada vez mais. Nós estamos vivendo épocas diferentes, situações diferentes, momentos diferentes no mundo. E o que a gente espera também dos nossos jovens, a exemplo dessa menina aqui, dando o seu testemunho, guardando a sua fé, guardando a sua convicção. Uma outra pequena história para finalizar, diz que numa universidade em Leningrado, na Rússia, certa vez um professor estava zombando das pessoas que eram cristãos, daquelas pessoas que criam em Deus, que Deus existe, que Deus faz as coisas, que Deus não sei o que. Aquele professor foi fazendo aquele comentário, e lá no meio dos jovens tinha um jovem que era cristão. E diz que aquele professor pegou um tubo de ensaio lá onde estava dando aula e falou para aquele aluno: então você vem aqui na frente, se o teu Deus existir, você vai pegar esse tubo de ensaio, vai deixar cair aqui no chão e ele não vai quebrar. Diz que aquele jovem foi lá na frente, e quando ele soltou aquele tubo de ensaio, diz que como que se fosse um vento que empurrou aquele tubo de ensaio contra o jovem, e aquele tubo de ensaio rolou pela roupa e rolou no chão sem quebrar. Quer dizer, tinha dado o seu testemunho, mas ele não se envergonhou de dar aquela demonstração da sua fé em quem ele tinha crido. E o apóstolo Paulo também diz: eu estou bem certo em quem eu tenho crido, e que ele vai cumprir e vai honrar a sua palavra na nossa vida de fé. Vamos nos colocar em pé e fazermos juntos a confissão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos assentar. Então, que Deus abençoe o pastor mais uma vez e a todos nós. Finalizando então esse culto, já vamos de forma bem rápida aqui para o momento da oração, de intercessão. Nós temos, o irmão Estevão apresentou já várias situações, que nós precisamos orar. E hoje à noite demorei para conseguir dormir, eu sou meio noturno também, mas hoje estava quente e tal. E de casa ali do Monte Carlo, a gente ouvia o barulho das motos aqui na praça. E eu pensava justamente isso: a polícia não vai ir lá, porque da outra vez eles foram e foram mal recebidos, e vai fazer o quê contra uma multidão?
E o grande problema não são as motos, né? São o que está acontecendo lá, é briga, é jovens, né, na bebida, na droga. Nós temos muitas ocorrências de roubo, de assalto. Infelizmente teve a perda da vida do senhor Orlando, né? Então, isso é uma coisa que nos entristece muito. E a nossa cidade está debaixo dessa situação gravíssima, né? Uma das piores do nosso estado, né? Então, nós precisamos continuamente colocar isso em oração, não esquecer. Não temos a quem recorrer, nós temos a Deus a recorrer e pedir que, né, as pessoas sejam salvas desse meio, né? Porque é normal existir o mal no mundo. Isso, Deus não prometeu que nós viveríamos no mundo livre dessas aflições, né? Mas nós precisamos nos esforçar para que cada vez mais pessoas sejam salvas e tiradas. Se nós não podemos ir lá e ter a oportunidade de falar com essas pessoas, mas pelo menos nas nossas orações apresentamos também, né, todos os enfermos, independente do tipo de enfermidade, né? Quero lembrar que os pais do nosso irmão João, né, que hoje não está aqui também por força, que os pais deles estão com Covid, né? Então, pedindo oração, e oramos aqui também por eles, né? Aparentemente estão bem, né? Estão em casa com alguns sintomas, estão isolados, né? Por isso que o João nos próximos dias não vai estar com a gente, mas nós oramos para que, né, se recupere bem, e tantos outros. Se alguém tiver mais algum motivo de oração que gostaria de manifestar, fique à vontade nesse momento. Estou vendo aqui o Melo e a Ingrid, né? Eles também estão preparando para mudar definitivamente. Domingo que vem você não está aqui ainda, né? Não sei. Estamos ajeitando aí. Se o meu gênio puder vir para a gente vai embora, já não sabe. Pois é, como todos sabem, a gente está assim numa época difícil, né? De fazer evento de janta então a gente pede que o Melo e a Ingrid compreendam isso também, esse momento que a gente gostaria muito de fazer um jantar, uma despedida para vocês, né? Mas quem sabe depois que essa pandemia baixar, um dia a gente faz esse evento, né? Por enquanto a gente gostaria de fazer uma oração por vocês, se puderem vir aqui na frente. Não sei se também se o Melo quer, né, compartilhar alguma coisa, mas pelo menos uma oração para Deus abençoar a mudança de vocês, né, para perto dos filhos e seja, né, um momento de despedida daqui, tantos anos que a gente mora na cidade. Todos esses momentos são sempre difíceis para a gente enfrentar, né? Às vezes feliz por um lado, às vezes triste pelo outro, mas é parte da nossa vida, né? E nós até tínhamos ensaiado uma situação de fazer um comes e bebe, né? A Ivone até falou, mas será que eles vão gostar, né? E talvez a gente deixe para, né, quando as coisas baixar melhor, né? Vocês sabem que por vocês a gente matava 2 bois no carinho. Comer 2 bois. Com certeza, por isso a gente está indo embora, mas não vai deixar de vir fazer visita aqui. Das pessoas a gente só se distancia, mas nunca esquece das pessoas, né? Então, o Luciano, querem chegar mais perto? Você está filmando ela, daí vocês saem aqui para filmar, que fica do lado dela. Então, né, um casal que, desde que nós chegamos na comunidade aqui, também nós gostamos muito de conhecer, eu e a Aline, né, sempre uma benção, não só por causa da carne do irmão Melo, né, mas por tudo que eles representam, né, para a comunidade, e vamos pedir a Deus, né, que Ele abençoe, né, nessa nova casa, né, novo lar. Né. Mais alguma manifestação de oração? Senão nós vamos então orar. Pastor, quer fazer essa oração? Senhor, obrigado mais uma vez por este dia, obrigado por este tempo que passamos aqui na casa do Senhor, louvando,
ouvindo a sua palavra, e queremos também nesse momento interceder por todas as famílias da nossa igreja, naquelas casas onde houverem pessoas doentes, acometidas pelo coronavírus, que o Senhor também fortaleça. Lembramos aqui o João e os seus familiares. Também quero nesse momento aqui agradecer pela vida do Melo e da Ingrid, por tantos anos, Senhor, que tem aqui também batalhado conosco aqui na igreja. Tantos anos também o Melo prestou serviço a Clabin e a Ingrid aqui na igreja. São tempos assim de recordação, tempos de gratidão, tempos que ficam marcados na nossa lembrança. Por aqui também os seus filhos nasceram, cresceram, hoje também já estão correndo atrás dos seus sonhos, seus planos, seus ideais. E agradecemos pela vida do Melo e da Ingrid também aqui na comunidade, por tantas vezes, tanto trabalho também que ajudaram, que puderam fazer. Certamente, Senhor, que não foi um trabalho feito para as pessoas, mas inicialmente para o Senhor, por alegria, por decisão de servir o Senhor e procurar fazer o melhor. Agora pedimos, agradecemos também pela casa, depois de um certo tempo puderam vender, e que agora indo lá mais perto do Felipe, da Karen, que eles também possam fazer um bom negócio, achar uma casa que agrade, e que eles sejam muito felizes lá também, que a felicidade possa continuar os acompanhando. Obrigado mais uma vez por esse domingo, por todos que estão aqui presentes. Que o Senhor também nos despeça em paz. No nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Melhor não. É? Só que a hora que eu me instalar, eu mando o endereço para vocês visitar nós lá. Tá? Nós ainda vamos deixar um presente com vocês, uma lembrança. É que não deu tempo também. Ontem nós fomos em Ponta Grossa e eu tinha a impressão que vocês iam ficar mais uma temporada, mas essa semana a gente vai providenciar. Se vocês estiverem aqui domingo que vem, né? Aí a gente faz a entrega, tal. A gente se conversa durante a semana. Obrigada. Eu vou convidar novamente os irmãos que se coloquem em pé para nós fazermos a oração. Na batalha. Então vamos orar a oração que Jesus nos ensinou e assim encerramos nosso culto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe, lhes dê a paz, e que a caminhada de cada um dos irmãos possa ser na estrada iluminada pelo Senhor. Vamos todos em paz e servir o Senhor com alegria. Amém. Amém.